Depois. Já estamos gravando. Bom, beleza. Ainda deve chegar mais algumas pessoas aí, mas a gente já vai começando, tá bom? Fica à vontade para utilizar aí o chat. Também tem a funçãozinha, acho que de perguntas ali para utilizar. E, e aí você fica à vontade para mandar suas dúvidas ou questões a respeito do curso, tá? Eu vou começar aqui compartilhando minha tela. Só um momento. Pronto. Falar aqui rapidamente sobre a MyMetric. A gente é uma consultoria de analytics. Nosso objetivo aqui é dar suporte para as empresas que a gente atende no entendimento, né, dos seus dados, principalmente ali com o Google Analytics, mas não só com isso, né? A gente também trabalha com CRMs diversos, ERPs de e-commerce, as plataformas de ads, todos os dados que têm a ver com marketing digital. A gente presta suporte tanto na parte de coleta, na parte de engenharia de dados, na parte de entendimento desse dado, né, tentar extrair inteligência e também realização de experimentos. Então, essa apresentação mais rápida, né, então, aqui alguns já devem conhecer e outros a gente vai conhecendo no meio do caminho. Então, onde que entra a questão do curso, né? A gente está chamando aqui de formação em GA4. A MyMetric, ela não é focada em curso, né? A gente muito mais focado em consultoria, no entanto, eventualmente, nós trabalhamos cursos de analytics, né? O mercado sempre demanda esse tipo de curso, porque é um conhecimento muito difícil de encontrar, né? É muito quebrado, não tem um lugar assim. Você tem os cursos do Google, que dão uma introduzida boa no assunto, mas a questão assim, de conhecimento prático, de problemas que são recorrentes ao trabalhar com o GA, essa parte mais de experiência, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil de encontrar. Então, a gente tenta trazer um pouquinho da nossa experiência, né, implementando o Analytics em diversas situações de diversos tipos de clientes com esse curso, né? Então, a gente já fazia, não sei qual a edição que é já do nosso curso de GA, né? De GA4, é o nosso terceiro curso. A gente fez, se eu não me engano, 2 ano passado. A gente primeiro maturou bem o entendimento da ferramenta antes de dar o primeiro curso, né? A gente já havia bastante curso no mercado, já tinham sido lançados alguns cursos no mercado antes, muito antes do nosso, mas a gente também esperou para ter um entendimento um pouco maior da ferramenta para poder oferecer um curso daquilo que a gente acreditava. Bom, aí tem algumas coisas que a gente bate muito na tecla, né? Desde lá não sei se foi meados de maio, abril, por ali do ano passado, a gente, fazendo as migrações das contas dos nossos clientes, a gente identificou bastante divergência com o GA3. Que divergência, né? Questão de sessões, quantidade de sessões, quantidade também de conversões acaba afetando. E aí a gente foi entendendo na minúcia o que causava esses problemas. Então a gente tem aqui um problema que a gente fez até um vídeo sobre isso. Na verdade, são 3 problemas, né? Que o link está aqui, tá dos tópicos aqui do, do curso aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre esses problemas, mas tem um vídeo que explica especificamente eles aqui, que é a amostragem, thresholding e a alta cardinalidade. A gente falou muito nesse ano que passou, 2020, 2022, a gente falou muito sobre a alta cardinalidade,
A amostragem já era mais conhecida, né? Eu até vejo as pessoas confundindo a amostragem com alta cardinalidade. São dois problemas diferentes, e tem também o thresholding, que são a alta cardinalidade. Ela já existia no GA3, só que ela aumentou muito de tamanho no GA4. A amostragem, ela existia já no GA3, não sei se ela melhorou ou piorou, não sei, acho que não mudou muita coisa, depende do tamanho da conta. E o threshold é um problema novo que tem a ver com o Google Sign-offs, que é aquela promessa do Google de tentar integralizar o acesso do usuário, né, através do login do Google. Só que eles não querem liberar, até por conta das políticas e da forma como o Analytics é muito observado, né, pelo mercado de tecnologia como um todo. As leis, né, de proteção a dados, elas ficam muito em cima do Google Analytics. Então, eles não têm essa informação de maneira liberada, né? Mas isso é uma coisa que a gente quer abordar um pouquinho. Então, o que a gente fala? Não é a mesma coisa você usar o dado da interface do GA4 com o dado do BigQuery. Então, o nosso curso, ele é pautado no BigQuery, porque lá você consegue ter uma noção do dado bruto do GA, e aí isso te ajuda a entender a infraestrutura de dados do GA e também como gerar relatórios mais precisos, né? Então, escapar desses problemas que eu falei, desses três problemas que você encontra tanto na interface do GA quanto na API dele, né? Porque, na verdade, é uma coisa só, né? A API que a interface utiliza, a API que o Looker Studio utiliza, e até outros conectores que possam ter, né? Como Power BI, enfim, outras ferramentas vão acabar se utilizando desse dado da API do GA4, e é o que a gente tenta fugir para não ter esses problemas. Tem outros problemas também, como as cotas, né? Eu vi que o GA está tentando melhorar essa questão das cotas, melhorou recentemente a quantidade de cotas. Para quem não sabe, é um tipo de limitação de uso do GA4 via Looker Studio. Tem também a questão de limitações do tipo de dado que eles disponibilizam lá também. Então, por isso que a gente vai pela linha do BigQuery. E tem a questão da retenção de dados, né? A retenção é de 14 meses, então para fazer uma análise year over year é um pouco mais complicado. Você até consegue fazer, né, porque tem esses 2 meses a mais, mas depois disso você fica um pouco limitado. Alguns números mais índices assim, você consegue visualizar, mas a nível granular, fazer uma consulta mais específica, você já não consegue tanto. Então, é outro motivo, né, para você ter esse vínculo com o BigQuery. E acho que um ponto interessante, né, que apesar de ser um pouco mais difícil trabalhar com o BigQuery, para quem não está acostumado com SQL, com banco de dados, mas a vantagem de você conseguir, a dificuldade de você cruzar os dados do GA com outros dados, né? A ideia não é você ficar com cada dado preso dentro de sua ferramenta e só cuspir tudo no Looker Studio, ou Power BI, ou sei lá o quê, e não relacionar eles. E relacionar, quando a gente fala relacionar dados, a gente fala de cruzar dados via consulta, que é o mais difícil, mas é o que mais dá valor aos dados do marketing digital. Então, nesse sentido, né, o que a gente defende muito? A criação de um marketing data mesh, né? Para quem nunca ouviu esse conceito de data mesh, ele tem a ver um pouquinho, na verdade, ele é um pouquinho diferente, né, do conceito de data lake, que é você juntar todos os dados da sua empresa num lugar só. O data mesh, ele prega que você tem que ter os dados num lugar que tem a ver com uma especialidade, né? Então, é uma coisa que a gente defende muito aqui. Não existe especialista em dados, existe especialista em dados de alguma coisa. E no caso aqui, de marketing digital. Então, tem que entender de plataforma de ads, tem que entender de e-mail marketing, tem que entender de social, tem que entender como é que os cookies se comportam nessas plataformas, né? A gente sempre bate na tecla aí do cross-browser, né? De, por exemplo, empresas que trabalham muito com meta ads. A atribuição é muito difícil, porque você não persiste o cookie, né? O cookie é um dado muito perecível e muito dependente do navegador. Se você abre um navegador dentro do Instagram, é uma coisa; se você abre o navegador do seu celular, já é outra coisa totalmente diferente, que não conversa. Então, essas minúcias, né, não é... Você precisa entender disso para conseguir
fazer a sua análise e entender a limitação do dado, por mais bem implementado que seja a sua ferramenta, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, ou se estiver muito esquisito, vocês podem comentar por aí. Eu vou pular essa parte aqui. Essa aqui é uma página que a gente vai divulgar, tá? Eu vou divulgar aqui primeiro para vocês e no grupo. Como que vai funcionar essa nossa formação, tá? A gente dividiu em 2 módulos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma... Tá, tudo certo. A gente dividiu o curso em 2 módulos, que a gente vai fazer um módulo de setup, ou seja, só de implementação. A gente vai fazer eu vou explicar ali cada um dos módulos. E outro módulo de BigQuery, que foi até a gente não falou muito sobre implementação até agora. A gente falou mais sobre... Até porque a implementação ela não muda muito do GA4 para o GA3, não mudou muita coisa. O que a gente acha que mudou mais foi essa questão de ter acesso aos dados via BigQuery, que é uma coisa completamente nova que só existia no GA3 360. Então, portanto, quase nenhuma empresa tinha, né? Como vocês sabem. As aulas vão ser online, tá? Ao vivo, uma vez por semana, quintas-feiras. Aqui, a gente colocou já as datas, tá? Mas isso daqui, dependendo de alguma situação pontual, ou até se o grupo quiser mover essas aulas para um outro dia da semana, a gente pode se adaptar também, sem problema. Nós vamos fazer as gravações das aulas, então todo mundo que tiver inscrito no curso vai ter acesso a essas gravações, caso não possa participar de algum dia, ou caso queira rever daqui a tanto tempo. Então, a ideia é deixar isso disponível para quem se inscreveu. A gente vai ter um grupo de WhatsApp focado em tirar dúvidas sobre o conteúdo, então, onde tanto eu quanto as outras pessoas que estão participando, a ideia, na verdade, é essa, né? Ao contrário dos cursos gravados, que já estão tudo formatado, a ideia é passar tudo o que a gente sabe até agora, porque isso vai mudando conforme o tempo. Se você pegar o curso nosso, que eu não lembro que época que foi, mas acho que foi por volta de outubro ou setembro, por ali, do ano passado, agora a gente já tem um conhecimento mais profundo sobre a ferramenta. Então, daqui a um ano vai ser um outro curso, por mais que trate do mesmo tópico, né? Então, esse conhecimento ele é muito fluido, né? Por isso que a gente não gosta de gravar o curso, porque ele fica muito datado, muito rápido. Então, a ideia é montar uma turma que aprenda junto, que compartilhe o conhecimento entre si. Também serve de network também, eventualmente, para criar essa comunidade. E depois a gente segue evoluindo, né? Templates das implementações realizadas nas aulas. Então, a ideia, na verdade, o que eu estou querendo fazer nesse curso é pegar um e-commerce, provavelmente um e-commerce, né? Claro que tem outros tipos de negócio, mas acaba que o e-commerce abrange bastante das implementações que a gente tem que aprender a fazer. Então, eu vou pegar, pode ser talvez que a gente pegue de alguém do próprio curso, de algum aluno, ou a gente pega no mercado para começar a fazer como se fosse um projeto do zero, real mesmo. Então, a gente não vai trabalhar com a Google Merchandise Store, né, que é aquela conta do Google que é aberta. A ideia não é trabalhar com ela, e sim com uma conta real. Então, tem que ter tráfego, tem que ter algumas situações para a gente conseguir trabalhar com ela, tá? Beleza. Então, esses templates do que a gente for fazendo nos encontros, a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá? As aulas, a ideia é começar às 18 e até às 19h30, mais ou menos. Isso também pode ser alterado com o grupo, se for necessário, tá? Mas aqui, a princípio, a gente vai trabalhar com essas datas aqui. Então, como que funciona? Módulo 1, apenas setup, captura de eventos, basicamente. Front-end, tá? Com o GTM, a gente vai utilizar o GTM para fazer todas as implementações, que é o padrão hoje normal do mercado. Não todo, né, mas uma boa parte. Então, aqui o foco é só implementação de eventos. O que a gente vai falar? Primeira coisa,
que nem é tanta implementação, mas as estruturas de dados e preocupações do GA4. É importante a gente entender a estrutura do dado, como que ele é gerado, coletado e armazenado, para a gente conseguir entender de fato como que funciona o GA. Todo mundo ouve falar aí que o GA ele é baseado em eventos, né? Tem essa mitologia circulando por aí. Realmente, ele é baseado em eventos, né? Mas existe uma hierarquia, né? Então, abaixo de eventos e acima de eventos existem entidades que, por mais que o dado seja coletado em eventos, ele tem algumas questões que precisam ser observadas, né? Então, o que é um usuário, o que é uma sessão, o que é um evento, né? Os eventos que ele coleta automaticamente, os eventos que você pode coletar de maneira não automática, mas semi-automática, digamos assim. Você tem alguns nomes de eventos reservados para algumas coisas, né? Então, por exemplo, purchase é um evento de compra, add to cart é um evento de adição ao carrinho. Esses são nomes reservados com uma semântica própria, né? E tem evento que você vai querer criar da sua cabeça. Aí não tem problema, é liberdade pura aí de criar. Muito importante a questão da convenção do nome desses eventos. Então, aquilo que não está na convenção do GA, você tentar criar dentro de uma convenção. Por exemplo, tem algumas coisas que o GA já sugere nome, apesar dele não ter uma convenção específica para isso. O que eu estou chamando de convenção? Quando você faz um evento de purchase, você tem um value, você tem currency, você tem alguns parâmetros desse evento que são convencionados já. Você tem que enviar, se for o caso, se tiver todos esses parâmetros ou só algum deles, beleza? Outros, você não tem convenção, por exemplo, mas você tem um nome que o Google já reservou, porque talvez lá na frente ele gere um relatório para você com esse nome. Então, tem alguns eventos ali para jogos, tem alguns eventos ali, tem um Generate Lead. Pergunta aqui, é recomendado chegar no curso já com uma conta de BigQuery? Não. A gente vai criar uma conta do zero, vai vincular no GA, e vai aprender como é que se faz. O legal, que eu acho legal, é vocês tentarem pegar o que foi feito e replicar sempre, né? Então, por isso que esse prazo de uma semana que fica confortável para realizar e não querer aprender tudo de uma vez, que eu acho que não funciona muito bem, né? A gente já fez nesse formato e ao longo do fazer um dia de imersão, por exemplo, em GA, o pessoal vai cansando rápido, até o final da tarde está todo mundo cansado. Beleza. Então, eu estava falando sobre as convenções, nomes de eventos, né? Então, tem toda essa questão, né? Então, você tem usuário, sessão, evento e parâmetro. Parâmetro dos eventos, que são os dados que você armazena dentro do evento, né? Como que eles são gerados lá no front-end, através do código do seu GA, que está instalado no seu site. Como que você vê esses dados lá no navegador, sendo gerados, sendo enviados para o GA, e como que eles chegam lá na tabela do BigQuery, que é o dado mais bruto que você vai ter acesso. É o dado mais granular que você consegue ter acesso, que via relatório do GA você não tem todo esse acesso. Você tem um resumo desses dados brutos que o GA te entrega via BigQuery, beleza? E aí você conseguindo entender esses dados brutos gerados pelo GA, você consegue meio que entender a estrutura do dado a fundo, né? Acho que isso que é importante, é isso que acho que a maioria apanha na hora que faz uma pergunta, não usa o termo certo, a gente às vezes fica apanhando para uma pergunta simples com o vocabulário errado, pode ser totalmente mal interpretado, e isso gera confusão, né, entre diversos tipos e níveis de conhecimento de IA. Então, a ideia é tentar planificar um pouco mais a todo mundo. A gente vai falar sobre a implementação do GA, então, instalação básica ali, bem simples de se fazer, e falar um pouquinho sobre UTMs, né? UTMs, tem algumas UTMs novas no GA4, ainda não estão sendo muito utilizadas, mas como que é interessante você fazer uma padronização de UTMs, então, tem padrão que a gente utiliza para Google Ads, tem padrão que a gente utiliza para Facebook Ads, que são mais automáticos.
Tem algumas que você vai precisar uma planilha para controlar, dependendo com o seu time, né, quem posta nas redes sociais. E-mail marketing, às vezes tem como automatizar um pouco mais, às vezes não. Enfim, tudo isso vai entrar nessa parte aqui, que é uma coisa importante, né, que é o tráfego, né. Depois a gente vai para eventos mais básicos, então, eventos de clique, eventos de formulário, que mais? Eventos de vídeo, tudo que pode ser capturado ali, mas o comportamento, tem alguns eventos que eu falei que já são automáticos, que o GA pega, o 4, né, pega automaticamente, e aí a gente entra um pouquinho em eventos avançados com data layers, né, entender o que que é um data layer, o que que ele pode carregar, né, ali a gente entra até um pouquinho em JavaScript, o conceito de data layer, de array, de push. Tem sites que vão te entregar data layers prontos, do próprio site ele vai te entregar esse data layer pronto. Tem como você gerar data layers a partir de elementos que estão disponíveis no seu site. Então você consegue construir o seu data layer, caso você não tenha esse data layer disponível já pelo site. O ideal é ter disponível, mas se você não tem, você também consegue quebrar um galho criando um data layer ali, lendo elementos da página, por exemplo, você consegue gerar um data layer e reutilizar ele, né? Tem o conceito de dry também, que a gente vai falar um pouquinho, que é um conceito, a gente tenta absorver bastante o conceito de programação para a área de analytics, porque são conceitos bem interessantes de não repetição, de não retrabalho, né, de você tentar manter uma única origem para cada entidade, né? Então, se você tem um evento disparando, né, no GTM a gente tem lá o trigger, né? Então, o trigger vai disparar um evento de GA e um evento de Facebook Ads, por exemplo, e não as duas coisas separadas. Então, aqui entra essa questão de data layer, nesse conceito de dry também, e implementação de e-commerce avançado, né? Então, desde lá da compra, do checkout, o GA4 tem uma quebra do checkout em a Add Payment Info, né, informações de pagamento, tem informações de frete, tem várias convenções que a gente pode utilizar para deixar isso mais granular possível, tá? Esse vai ser o nosso módulo 1 de implementação. Então, a gente vai implementar, como eu falei, a ideia é fazer um e-commerce real, e aí a gente vai vendo esses dados chegando no Analytics, e já vai fazendo um debug em tempo real. Então, o debug que a gente fala que é o debug do individual, que está funcionando na minha máquina, né, o famoso funciona na minha máquina, e o debug coletivo, né, que é depois que você coloca isso em produção, se está funcionando e está fazendo sentido para a maioria dos eventos que estão chegando, né? Então, por exemplo, não faz sentido ter mais checkout do que add to cart, geralmente. A não ser que tenha um comportamento muito específico daquele e-commerce, mas então isso é uma crítica que você faz da implementação depois que está em produção. Você não vai conseguir prever esses problemas testando. E até por isso que a ideia é o módulo 2 ser com o mesmo e-commerce. Então, nesse módulo 2, o que a gente vai falar? Então, a gente vai entender o GA pelo BigQuery. A gente vai criar uma conta de Google Cloud. O BigQuery é um serviço do Google Cloud, né? Um dos inúmeros serviços que o Google Cloud tem lá dentro. Então, cada projeto você pode habilitar vários serviços, não só um. O BigQuery é um deles. Você pode habilitar, sei lá, Firestore, você pode habilitar alguns serviços de machine learning em cima desse BigQuery. O nível de complexidade é grande do que você pode fazer com o Google Cloud. Aí você vincula uma conta de faturamento para poder ter todos os recursos, mas claro que assim, o custo, é uma pergunta que já surge de cara, né? Vai custar caro? Não custa caro, custa muito pouco. A maioria dos projetos que a gente tem aqui não custa nem R$ 10 por mês. Tem que ser um projeto muito pesado, com muito tráfego, para começar a custar alguma coisa, tá?
Então, não se preocupe. E o Google também tem um tier lá que você consegue trabalhar de maneira gratuita até um certo nível de dados ali, que é o que pega a maioria dos sites, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O Google ele te entrega uma tabela bruta, uma tabela que ele chama de events apenas. Tudo está ali dentro, usuários, sessões, page views, add to carts, purchase, tudo está ali dentro. Nós vamos ter que leads, né, também, se você trabalha mais com leads, a gente vai tentar abstrair dessa tabela, né, cada entidade, né, para facilitar a manipulação do dado. Então, ele te entrega tudo espaguetificado ali, e você tem que separar cada coisinha numa caixinha, para depois conseguir juntar essas caixinhas e gerar significado nesse dado. Então, essa que é a ideia. A gente pegar, por exemplo, o tratamento de page views e de sessões, que são dados que a gente usa bastante. Né? Se eu quiser, por exemplo, gerar um funil de pessoas que passaram por determinadas páginas do meu site, eu vou precisar do tijolinho do page view, né? E tudo isso você amarra o quê? Em sessão ou usuário. Então, a gente vai entender o conceito de Client ID, né, que lá eles chamam de User Pseudo ID, que é o ID anônimo do usuário. User ID é quando o usuário está setado, né, mas isso não é muito comum, não é muito usual. E nem, vou te dizer que nem serve muito na maioria das vezes. Poucas empresas pode até ter o User ID implementado, mas conseguir fazer com que o dado anônimo com identificado faça sentido é uma coisa bem difícil de fazer. E o Google não faz isso de maneira automática, como parece que ele, em tese, faria, né? Sempre falou que ia fazer, mas isso nunca aconteceu. Por exemplo, o Mixpanel faz isso muito bem, se você setar um user ID. Mas isso aqui fica para outro. Talvez, se der tempo, a gente possa até fazer alguma coisinha no Mixpanel em paralelo, só para ter uma segunda visão dos mesmos dados que a gente está implementando, mas eu não garanto nada. Tratamento de conversões, então aqui conversões eu estou chamando de, a gente vai pegar alguns eventos, tá? Não é só o purchase, pode ser que a gente pegue ali alguns outros elementos do e-commerce. E aqui tem um cuidado também, né, que a gente vai fazer uma visão de produto e uma visão de sessão. Então, nesses dados agregados 1 e 2, a gente vai tratar uma visão mais de sessão, a nível de sessão. E no dados agregados 2, a gente vai fazer uma visão mais a nível de produto, mas também a ver com sessão, né? Porque o usuário ele pode comprar vários produtos, né, numa compra só, numa sessão só. Então, é um funil estratificado por produto, né? Então, é diferente de um funil que visa só a sessão, que acaba sendo até mais usual para a maioria dos casos, né? Para lá de e-commerce. Esse é o módulo 1 e o 2. Se vocês perceberem, tem um intervalo, a gente não vai ficar... Aqui são 5 semanas o módulo 1, 5 semanas o módulo 2, mas tem um intervalo entre um e outro. A gente não vai emendar direto, tá? Eu coloquei aqui módulo 3, GA4 com GTM Server-Side. Isso aqui é uma coisa que gera bastante... Eu vejo algumas pessoas fazendo algumas implementações de GTM Server-Side, mas sem entender qual que é o grande objetivo do GTM Server-Side, que não é ficar recebendo evento apenas do front-end, mas sim do back, né? Então, a gente já faz isso com os clientes nossos, a gente integra ERP, né, de e-commerce direto, integra sistema da própria empresa diretamente no server-side, misturando com dados do front, e aí a gente consegue ter uma implementação bem legal. Então, a ideia esse módulo 3 ainda não tem, tá? Esse aqui o objetivo aqui é o módulo 1 e o 2, principalmente. O 3 ainda vamos ver se vai ter e como que vai ser. Obviamente, entendo esse módulo 3. Quem tiver aqui já comprado esses módulos 1 ou 2, ou módulo 1 e 2, teria um desconto nele de 30%, provavelmente, tá? Mas esse ainda vai ser lançado, porque esse aqui ele é super técnico, ele é mais técnico que
que o BigQuery. Algumas coisas que o pessoal costuma me perguntar, principalmente sobre o BigQuery. Precisa ter conhecimento em SQL prévio? Não vou dizer que precisa, seria bom, mas se você não tiver, você consegue acompanhar se você tiver um esforço maior. Né? Então, de repente, enquanto você faz o módulo 1, você faz um curso, tem vários cursos aí, inclusive tem cursos gratuitos no YouTube de SQL que são muito bons. Não tem muito segredo, SQL é um conhecimento utilizado por muitas áreas. A gente ouve falar muito em Python, R, a gente também utiliza isso por aqui, mas a base de todo trabalho com dados é SQL. Não dá para escapar de SQL quando a gente mexe com dados. E é muito melhor, né? Eu vejo algumas empresas trabalhando com dados do GA4 via Python, e o custo de processamento é muito mais alto do que quando eles fazem isso, por exemplo, no Google Cloud, no BigQuery. Então, via SQL, né? Então, é uma linguagem meio que basilar para trabalhar com dados. Se você trabalha com dados e não entende de SQL, talvez tenha que rever, porque realmente é antigo, mas é que nem JavaScript, ainda não foi, ainda se usa muito e muito mesmo. Então, mas assim, se você tiver uma noção, digamos, mais básica de SQL, já fez algumas consultinhas na vida, você não vai apanhar para fazer aqui. A gente vai fazer com calma, cada consulta que a gente vai construindo aos poucos e como eu falei, vai ficar gravado, você pode rever a aula quantas vezes você quiser para e também tentar conseguir implementar a consulta em tempo real. Então, esse módulo 3 do server-side, a gente ainda vai ver se vai ter demanda, né, também para essa parte, que é uma parte mais técnica, poucas empresas estão utilizando ainda, mas é uma coisa muito legal. A gente acredita que tem que popularizar mais. Então, a gente vai dando notícias sobre isso no nosso grupo e também nas redes sociais. Bom, investimento, como que vai ser? Eu tinha até feito uma pesquisa lá no grupo e qual que é a ideia? A ideia é a pessoa ficar com o módulo 1 e 2. Claro que se ela quiser ficar só com um deles, se ela achar que já domina um, não tem problema. Mas é por isso que a gente dá um desconto maior no módulo 1 e no 2, tá? Podendo parcelar em até 12 vezes. Não tem muito segredo aqui, né? Então, o objetivo mesmo é tentar pegar lá da parte de implementação até a parte de análise. Aqui, eu esqueci de mencionar, a gente vai vincular esses dados no Looker Studio, tá? É o caminho natural. Então, o BigQuery, você vai sair lá do GTM, vai implementar o GA, o dado GA a gente vai trazer para o BigQuery, vai analisar ele lá, criar as tabelas que a gente precisa para fazer os nossos relatórios e vincular no Looker Studio. A ideia não é ficar focando em Looker Studio, até porque eu acredito que é um conhecimento mais disponível, né? Visualização de dados não é tão difícil, né? A gente tem muito conteúdo sobre isso. Agora, sobre BigQuery GA4 é mais complexo. Então, montar esse cubo de dados para você conseguir explorar, seja no Looker Studio, seja onde você quiser. Esse que é a graça também. Então, se você quiser, se a sua empresa gosta de Power BI, fica à vontade. Se é Tableau, Metabase, não interessa. Aqui, se você tem o dado, por isso que é a vantagem de você também ter o dado tratado numa Google Cloud da vida, que você consegue plugar isso em qualquer lugar, você fica livre, né, de ferramenta. Quando você faz muita amarração, por exemplo, de dado dentro do Looker Studio, você junta lá um dado sei lá, do Supermetrics com o GA. Tem gente que faz isso. Você fez toda uma configuração no seu relatório. E isso não necessariamente você consegue transitar fácil para outra ferramenta. Tem gente que vai ser mais fluente em Power BI, tem gente que vai ser mais fluente em Looker, tem gente que prefere o Tableau. O importante é a pessoa responder as perguntas de negócio dela. Agora,
por que que a gente foca tanto no BigQuery? Porque é só pelo BigQuery que você vai ter esses dados do GA. Você pode até mandar para outra cloud depois, mas ele vai passar pelo BigQuery de qualquer forma. Tem como você exportar tabelas do Google Ads. Não vai ser o foco desse curso, mas tem como você exportar tabela de muita coisa do que acontece no Google Ads que você nem imagina que tem, se comparado, por exemplo, a um Supermetrics ou alguma ferramenta que puxa esse dado direto da API. Então, tudo que é do Google, ele naturalmente flui para o BigQuery mais fácil. Search Console, acho que até mencionei aqui em cima, Merchant Center, muito legal do Merchant Center, inclusive, tem como você comparar preço com concorrência e tal. Então, todos esses dados, eles conseguem uma conexão muito mais fácil no BigQuery. E já que você está lá já com a maioria dos dados, o que custa você trazer? Depois, via algumas ferramentas, você consegue trazer Facebook Ads, Bing Ads, Social. Você tem ferramentas que trazem esses dados para o BigQuery, que não são dados nativos do Google, né? Que você precisa de uma integração um pouquinho maior para conseguir trazer. Mas a ideia é que você vai construindo pouco a pouco esse data mesh de marketing digital, esse centro de dados que diz respeito só a dados de marketing digital. E até um plus aqui, para quem está com o GTM Server-Side, você consegue plugar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um caso de atuação aqui. O ERP do e-commerce, você consegue plugar para você ter dados que você não teria no GA. Então, dados pessoais mesmo, sabe? Sobre o pedido. Ah, o pedido aconteceu, quem que foi a pessoa, quanto que foi, dados que você não pode enviar para o GA porque são dados pessoais. Você pode mandar direto para o GTM Server-Side e armazenar direto em BigQuery, por exemplo. Então, esse dado mais pessoal, você pode tratar dessa maneira. Você não precisa passar tudo pelo GA. Inclusive, é bom que você tenha uma segunda visão sobre aquele dado. Por exemplo, se você recebe o purchase via back-end e você grava isso num banco, antes de enviar para o GA, para o Facebook Ads, onde você quiser mandar, você teria isso em outro lugar, tá? Então, mas isso a gente não vai falar nesses dois módulos, é só para vocês entenderem o conceito do porquê que a gente trabalha dessa maneira, onde que a gente vai chegar, né? Onde que a gente quer chegar. E é isso. Ficou mais alguma dúvida aí, pessoal? Estão quietinhos aí? Eu vou... Se alguém quiser falar também, fica à vontade, tá? Eu vou abrir aqui. Pode até ativar o microfone se quiser. Agora pode. Não tem tanta gente, mas se quiser, fica à vontade. Se não quiser também não tem problema, a gente troca ideia por aí. Boa noite. Eu tinha feito uma Oi, pergunta. só um segundinho. Tá. Agora sim, tô ouvindo. Tá me escutando direitinho? Tô. Pronto, eu tinha feito uma pergunta, era sobre a questão das aulas, né? Se elas iriam ficar gravadas para a gente poder consultar futuramente. Não, sim, as aulas vão ficar gravadas e disponíveis indefinidamente, tá? A gente tem curso aí que já tem mais de 2 anos, está disponível aí para quem fez o curso. Agora que eu vi sua pergunta aqui. O Gabriel também perguntou, né? Para quem atende clientes de pequeno, médio porte, esse curso avançado ainda é válido? Por exemplo, usar o BQ. Então, a gente vai mostrar como que o dado funciona no BigQuery, mas a gente vai deixar tipo alguns templates mais fáceis de trabalhar. Então, isso facilita com que você replique esse modelo para mais clientes. Então, esses templates a gente está em constante atualização por aqui, mas eles já dão para o gasto aí para muita coisa. E às vezes você vai ter alguma dificuldade lá na frente de, preciso tirar um relatório, não está batendo muito bem o dado. Então, o objetivo do curso é te dar essa base para você, caso você tenha esse problema com o seu cliente, você consiga resolver.
Sobre a questão do pagamento do curso, até quando que ele vai ficar disponível para pagamento? Até o início das aulas, na verdade, até dependendo, não sei se eu vou deixar aberto, vai depender da demanda também. Às vezes alguém quer entrar e depois de ter começado, mas em tese já estão abertos agora e vai até o começo, já 12/7, ou dependendo até um pouco depois. Se alguma pessoa chegar depois ainda consegue pegar e assiste a primeira aula gravada, a segunda aula gravada, não tem problema. Tiago, quando que começam as aulas? Eu perdi essa parte, desculpa. Tá aqui, ó, 12/7 vai ser a primeira. Ai, tá. Aí vai ser semanal. Então, a primeira, toda semana tem. Aí a gente tem um intervalo aqui no meio, né? Então, para dia 9/8. E dia 13/9 a gente volta, né? Depois do feriado. Saquei. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tiago, uma dúvida sobre o horário das aulas. Ali você comenta que serão todas as quintas-feiras. Só que nas datas que você apresentou, 12/7, 19/7, vendo aqui é quarta-feira. Aí qual dos dois dias serão? Aonde? No 12/7? É 12/7, 19, 26/7, é quarta-feira. Não, então tá errado. É quarta-feira mesmo. Ah, Botei tá bom. quinta, mas eu vou alterar isso aqui. É quarta-feira mesmo, tá certo. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Eu acho que é quarta-feira mesmo, porque é isso mesmo. É porque quinta tem uma galera que já diz que é quase sexta, né? Então pode ser que a pessoa já tá fazendo alguma coisa. Quarta-feira é um dia melhor para fazer, geralmente, live, essas coisas. O pessoal tá mais online. Tiago, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja meio besta, mas assim, vocês pretendem ter Não, mais sim. turmas? Porque eu estou olhando aqui, por exemplo, me interessaria fazer o módulo 2, só que vai ser um mês complicado para mim. Então, você pretende ter outras turmas? Como que vai ser isso? Então, eu sempre faço esses cursos, assim, mas não é com uma frequência muito alta. Eu faço, esse ano acho que eu não vou fazer mais, provavelmente não. Porque ele já vai dar lá para setembro, né, outubro, então a gente faz curso geralmente uma vez ou duas no máximo por ano. Como a gente já está começando um pouco adiantado, esse ano é provável que a gente não faça mais nenhum. Mas com certeza vão ter cursos futuros também. Beleza, mas também as aulas ficam gravadas, né? Pelo que vocês estavam Isso. comentando aí. O legal do curso é participar, né? Sim. Até uma coisa, deixa eu só mudar aqui já o negócio da quarta-feira. Essa foi bobeira minha. Mas o legal, porque assim, curso gravado tem vários, né? Porque, às vezes, se você não tem uma turma, uma coisa assim para se disciplinar a fazer, acaba que não vai, né? Então a ideia é a gente ir seguindo junto. E às vezes lógico, tem uns dias que você não consegue, isso acontece, aí você tem a gravação para suprir. E também para rever lá na frente, né? Então basicamente é isso. E ainda pega um pouquinho antes geralmente na época ali de Black Friday começa a ficar bem difícil, né, de fazer curso, o pessoal do digital tá mais atarefado. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Pode ficar à vontade. Estou livre aqui para responder. Caso depois das aulas, né, não dê para tirar dúvidas, teria
algum espaço para fazer perguntas ou até mesmo uma nova call para explicar mais detalhado? Sim. A gente costuma colocar até nos cursos, é que a gente acaba não tendo muita demanda depois, mas a gente pode até marcar um encontro alguns meses após o fim do curso para tirar dúvidas assim que ficaram mais durante a implementação, durante você colocando em prática tudo que foi dito ali, pode ficar alguma dúvida, mas o grupo também, ele fica ativo, tá? A gente não desabilita ele. Então, tem grupos aí de cursos que eu dei há mais de ano, e estão lá ainda. O pessoal, às vezes, manda uma dúvida ou outra. Isso aí fica aberto. Sempre que for possível, a gente responde. Ah, tá. A inscrição, os links já estão aqui, tá? Eu vou mandar e-mail, vou começar a divulgar agora também na internet, mas já dá para se inscrever. Aí, conforme as pessoas forem se inscrevendo, a gente vai já incluindo no grupo de participantes do curso. E aí a gente começa a interagir por lá também, e também depois nas aulas. Então, fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Tudo certinho? Bruna? Bibiane? Ah, tá. Ah, tá. A gente não manda muito e-mail, não. A gente tem feito mais ali a comunicação pelo WhatsApp, pelo grupo, que acho que a maioria que está lá dentro, mas a gente de vez em quando manda um e-mail sim também, mas não é muita coisa, não. Então, a gente deve mandar esse link para as inscrições ali no grupo mesmo, e também no LinkedIn, por aí tudo. Boa, legal. É isso, pessoal. Fechamos hoje. Obrigado aí a todos. Qualquer dúvida, eu continuo lá no grupo do WhatsApp também. O grupo é fechado para tentar manter um pouco a sanidade, né? Porque os grupos mais abertos aí a gente acaba tendo mais problema. Então, qualquer coisa pode me chamar no privado, que eu também respondo. Se for uma dúvida que pode ser de outras pessoas, eu mando no grupo também. Beleza? Obrigado aí. Bom descanso. Boa noite aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.